Aleluia, irmãos. A graça e a paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, é verdadeiramente bom. Queridos, ainda por um momento, curva sua cabeça, deixa eu fazer uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui diante do Senhor as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor, sabemos que o Senhor é o nosso socorro em tempo presente. O Senhor é aquele que nos livra da angústia, da aflição, do medo. O Senhor é aquele que traz paz, a paz que excede todo entendimento aos nossos corações. E nós pedimos ao Senhor que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor traga uma palavra, Senhor, que gere paz, que gere vida, esperança para aquele que está aflito, para aquele que está cansado, pois nós sabemos que o Senhor é refrigério para aqueles que o buscam, em nome de Jesus. Digam amém. Aleluia, queridos. Nossa, esse óculos aqui é novo, a lente, e eu não estou conseguindo enxergar com ele. Vou tentar ministrar sem ele. Amém? Aleluia. Você deve ter percebido que eu orei, né, para que Deus trouxesse refrigério para as nossas almas. Porque o tema da nossa palavra hoje é superando o desânimo. Amém? Então eu orei nesse sentido justamente por conta disso, para que o Senhor traga uma palavra que venha de encontro com a nossa necessidade, com a necessidade da igreja, com a necessidade daquilo que nós estamos passando, ou daquilo que você está passando, ou daquilo que alguém possa estar passando, talvez um momento não tão bom, mas hoje eu quero falar para você que Deus é contigo. Aleluia. Hoje nós não tivemos o nosso louvor, porque o pastor Jobson ele já pregou, e aí eu vou pregar novamente. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa palavra de hoje, eu vou dar como exemplo Neemias. O livro de Neemias fala de um homem que foi levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Pouco antes, né, de Nabucodonosor tomar Jerusalém, ele causou um estrago muito grande na cidade. Mas uma das coisas que ele destruiu, e ele destruiu totalmente, foram os muros de Jerusalém, e ele destruiu totalmente também o templo de Jerusalém. E o povo foi levado para o cativeiro, foi levado para o exílio. Mas Deus convoca Neemias, para que Neemias ele tomasse frente, para que ele retornasse do lugar onde ele estava e ele tomasse frente para a reconstrução do muro. E Neemias, ele observando muito atentamente a vontade de Deus, ele volta para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia fala que ele foi inspecionar o lugar. Ele foi olhar, né, como que estavam os muros, como que ele poderia começar essa fundação dos muros, qual é a quantidade de trabalho que ele teria. E a Bíblia conta que ele relata que o trabalho seria árduo, muito, porque ele não conseguia nem andar em meio aos escombros. Mas o interessante é que quando ele começa a edificar os muros de Jerusalém novamente, está lá em Neemias capítulo 4, verso 10, ele diz assim, ele narra assim: enquanto isso, o povo de Israel começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Então, eles começaram a edificar a construção novamente, e ele começou a dizer que os trabalhadores reclamavam: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro.
Eu quero falar algo para você. Quando nos rendemos ao desânimo, nós pagamos um preço muito alto. Por isso que o tema da palavra é superando o desânimo. As lutas desse tempo presente, elas são uma oportunidade para que você estabeleça a vitória sobre elas pela fé. Luta é uma oportunidade. As dificuldades é uma oportunidade, até porque o homem de Deus, ele anda e ele vive pela fé. Em João, capítulo 16, verso 33, o Senhor diz que nesse mundo teríamos aflição, fadiga, cansaço. Contudo, qual é o conselho do Senhor para nós? Tenha bom ânimo. Esse bom ânimo aqui fala de passar pela tribulação, fala de você passar pelas adversidades que a vida nos impõe com ânimo, com alegria. O Senhor diz que a alegria dele é a nossa força. Por isso que ele traz esse conselho para mim, para você, para que você não veja as lutas do dia a dia como um obstáculo, mas para que você veja as lutas do dia a dia como uma oportunidade de crescimento espiritual, como uma oportunidade para que você vença as adversidades. Aleluia! A Bíblia diz que os 10 espias israelitas, eles ficaram desanimados e toda a nação pagou um preço por isso. Eles foram lá, eles foram espiar a terra que Deus havia dado a eles. Porém, eles se desanimaram. Por quê? Porque eles viram dificuldade em tudo. Eles não viram a poderosa mão de Deus, eles não andaram conforme a palavra, o fundamento da palavra, a palavra lançada por Deus na vida deles, de que a terra prometida era deles. Em Números capítulo 14, verso 34, o Senhor diz assim: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias. Quantos dias eles espiaram a terra? 40 dias. Cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades. Quantos anos eles caminharam no deserto? 40 anos. Por quê? Porque eles desacreditaram a palavra do Senhor. Porque eles desacreditaram da promessa do Senhor. E há uma promessa de Deus para mim e para você. E nós somos aqueles que andamos no fundamento da palavra. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando deixamos a incredulidade nos abater por conta das lutas, muitos de nós são alcançados pelo espírito de desânimo. Aleluia. Quero dar alguns exemplos disso. A esposa de um cristão descrente e infiel se rende ao desânimo. Qual é a consequência disso? Divórcio, casamento desfeito e os filhos com o coração partido. Um estudante que passa por dificuldades no vestibular e se rende ao desânimo. Qual é a consequência disso? Sonhos desfeitos, não realizados. Um novo convertido que se desencoraja devido à dificuldade de superar seus velhos hábitos, seus vícios, ou até mesmo a dificuldade de abandonar o mundo. Ele se rende ao desânimo e, como resultado, estagnação espiritual. Passa a vida inteira como uma criança na fé. É apenas uma criança na fé. Por quê? Porque se rendeu ao desânimo. Um homem pobre que deixa de acreditar que a situação vai mudar, que é passivo, que se rende ao desânimo e ao cansaço da vida, ele entra no terreno perigoso, pode passar a vida inteira na pobreza. Por quê? Porque se rendeu ao desânimo. O Senhor diz que a fé
pastor Valber fez a abertura aqui, a certeza das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Eu tenho a esperança e eu sei que Deus tem coisas boas ao meu respeito. Tiago, capítulo 1, verso 2, o Senhor diz: meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Isso é NVI. Deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E o que ele fala no fim? E não lhes falte coisa. Está te faltando o quê? Se está faltando alguma coisa ainda para você, é porque a nossa fé ainda não está estabelecida nos moldes da palavra de Deus. Porque o Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições. E qual é o conselho dele para mim e para você? Considerem motivo de grande alegria. Por quê? Porque nós precisamos crer na soberania de Deus. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Nós precisamos entender que há uma palavra liberada da parte dele para a sua vida. Quando ele diz, eu sou o seu pastor, nada vai te faltar. Ele não está mentindo. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. A palavra dele é verdadeira, é fiel, é viva, é digna de crédito. Mas o que acontece conosco? Nós padecemos por conta do desânimo. E esse desânimo, ele abala a nossa fé. E ele tem o poder de quê? Tirar de nós aquilo que Deus já nos deu. Não falte a vocês coisa alguma. Ele está falando aqui. Ele está exclamando. Ele já deu. Mas eu preciso passar pelas tribulações da vida de que forma? Alegre, contente, sabendo que ele vai dar a provisão. Por isso que os espias ficaram 40 anos no deserto, o povo ficou, por conta de alguns, o povo pagou um preço muito alto. A incredulidade é muito ruim. Seja qual for o seu desalento que você está enfrentando hoje, você não deve deixar de crer na vitória. Posso ouvir um amém? Você não deve deixar o desânimo vencê-lo, mas deve superar o desânimo para a glória de Deus. Eu tenho falado, tenho comentado com alguns irmãos e irmãs que eu estou vivendo a melhor época da minha vida como cristão, como filho de Deus. Não é porque está me faltando luta, não. Não é porque está me faltando dificuldades, não. Não é porque o diabo não está rompendo ou tentando romper contra a minha vida, não. Não, tem lutas. Muitas lutas. Mas eu quero falar algo para vocês. Eu fiz uma aliança com o Senhor o ano passado. Eu decidi viver no descanso. Eu decidi viver pela fé mesmo, independentemente da circunstância ou da situação que eu esteja passando. Sabe, às vezes a obreira chega, uma ou outra hora ela chega e fala, nossa, a luta está grande, as dificuldades estão grandes. Eu falo, aleluia, glória a Deus. A oportunidade está aí para nós sermos mais abençoados do que nós somos. Vamos crer, vamos continuar confiando, vamos continuar perseverante na caminhada que Deus propôs para mim e para você, porque nada vai me faltar. Nada vai te faltar também. O desânimo é um dos maiores instrumentos do inimigo para trazer a você a derrota. Amém? Todos nós, mesmo os mais fortes espiritualmente, somos tomados pelo desânimo. De vez em quando, Neemias também era tomado. Ele que foi um dos melhores líderes, um líder motivador.
Ele que ia à frente do combate, mas mesmo assim, de vez em quando ele era tomado pelo desânimo. Mas de que forma que ele enfrentava esse desânimo? É a maneira que nós vamos aprender hoje. De que maneira? Eu quero falar para você, né, alguns aspectos que levam você a viver desanimado e que você precisa se atentar a isso. E depois eu quero falar para você da solução. Aonde a Bíblia fala como que nós temos que agir e reagir frente a toda a situação de adversidade que nós passamos na vida. Primeiro, uma coisa que leva você a desanimar, a fadiga. No verso 10, Neemias diz: já desfaleceram as forças dos carregadores. Você simplesmente se cansa como esses trabalhadores? Olha, eu me canso. Nós somos seres humanos. Naturalmente, você se desgasta, eu me desgasto. Você não pode queimar uma vela em ambas as extremidades. Pode? Então, se você está desanimado, pode ser que você não precise de muita coisa. Pode ser que o seu cansaço seja realmente um cansaço físico. E isso está gerando em você um desânimo, uma fadiga. Você só precisa fazer o quê? Dormir. Dormir. E descansar. Mas, por outro lado, a sua fadiga também pode ser espiritual. E, na maioria das vezes, o nosso desânimo é de dentro para fora. E reflete muitas vezes na nossa imagem. Amém? Você pode estar ansioso, com medo, acusado, condenado, atribulado, e assim mesmo você se sente desanimado por conta dessa circunstância. Dessa forma, você precisa buscar descanso para a sua alma. E aonde eu encontro descanso para a minha alma? Filipenses 4:6, o Senhor diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Aqui, Paulo está nos ensinando como descansar a sua alma, mas em tudo pela oração e súplica. O que é ação de graças? É gratidão, é alegria, é felicidade, é contentamento. Ele volta a falar: não andem ansiosos por causa de coisa alguma. Não andem preocupados, desanimados. Mas em tudo, com oração, com alegria, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele diz que ele fortalece o cansado e dá vigor a quem está sem forças. Ele te fortalece. Amém, querido? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado, mas eu quero falar para você nessa noite que Deus, Ele é o refrigério para a sua alma. Ele é o seu porto seguro. Ele é o seu escudo. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu descanso no tempo presente. Você não precisa temer a nada. O máximo que nós vamos perder, o máximo, é a vida. Isso se for, né, se chegar na extremidade. Perdendo a vida, Paulo diz que eu faço é ganhá-la. Não é assim que Paulo diz? B. Frustração. Frustração também tem o poder de desanimar o homem. No verso 14 do capítulo 2 de Neemias, Neemias diz assim: fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Ou seja, ele estava inspecionando para fazer a reconstrução, mas nem o animal conseguia passar de tanto entulho que tinha. No verso 10 do capítulo 4, ele fala: e os entulhos são muitos. Havia destroços por toda parte, tantos que foram impedindo a reconstrução do muro. Eu quero fazer uma analogia. Havia muitos obstáculos, destroços e entulhos por todo lado. As frustrações, os obstáculos que enfrentamos na vida têm como influência deixar em nós muitos entulhos, que geram em nós desânimo e cansaço.
Eu pergunto para você, você tem entulho na sua vida? Sim ou não? Diante das lutas, você tem acumulado muito lixo dentro de você? Problemas mal resolvidos, dificuldades que você tem passado, não consegue alcançar alvos que você tem colocado na sua vida, traições de pessoas próximas a você, deslealdade por parte dos homens, projetos que deram início e não tiveram fim. Isso tudo tem o poder de nos frustrar. E uma vez que nós somos frustrados diante das circunstâncias, muitas vezes gera entulho dentro de nós, porque a maneira como nós encaramos as frustrações é que vai dar a vitória para nós, é que vai fazer com que o entulho saia de dentro de nós. Esses são apenas alguns aspectos que vão acumulando entulho dentro de nós. E por aí vai. Eu quero falar para você que é preciso limpar todos os dias todo entulho acumulado. Isso é um exercício diário. Você precisa limpar isso que está dentro de você. Muitas vezes nós não podemos evitar. Então precisamos aprender a reconhecer aquilo que gera entulho em nós, aquilo que nos frustra. Quando eu reconheço, quando eu tenho a visão do foco daquilo que vai frustrar o meu coração, a minha vida, eu tenho que descartar rapidamente e voltar para o meu foco e para o meu propósito original. Amém? Qual é o entulho em sua vida que mais tem gerado cansaço em você? Eu acho que os entulhos são as coisas mais triviais da vida de um homem e que impede o homem de realizar muitos sonhos. Tem um estudo na Gazeta do Povo, na internet. Gazeta do Povo é um jornal virtual. Eu estava lendo esse estudo essa semana passada, eu estava vendo esse estudo, é uma pesquisa de Cambridge, da faculdade americana, e diz que 91,4% das preocupações da vida jamais se tornarão realidade. 91%. Significa que 91% dos entulhos ou preocupações da vida são coisas triviais, sem importância. Aí a importância de você passar pelas lutas na alegria. Porque quando nós passamos pela luta na alegria do Senhor, aí nós identificamos aquilo que realmente é problema e aquilo que é sofisma. Aquilo que realmente vai ser um obstáculo a ser enfrentado ou aquilo que é uma sugestão maligna do diabo para tirar a sua paz. Amém? Segundo Coríntios 5:7, o Senhor diz que vivemos pela fé e não por vista. O povo que estava trabalhando na reconstrução do muro, eles olharam e viram o que lá? Dificuldades. Por algum momento esqueceram que havia uma palavra do Senhor quando o Senhor diz a Neemias: vá e reconstrua o muro. Eu vou levantar os trabalhadores, eu vou levantar o povo para que o muro de Jerusalém seja reconstruído. Mas eles olharam para as dificuldades, esqueceram da promessa, esqueceram da palavra. Isso é problema para nós hoje. Você sabe que 91,4% dos nossos problemas acontece porque desacreditamos a palavra e damos crédito à circunstância. Damos mais crédito àquilo que estamos vendo do que propriamente naquele a quem nós cremos, que é o nosso Deus. Esse é o problema. E eu quero falar para você que Deus tem uma palavra para você hoje, amém? Você vai superar o desânimo, creia, declare a palavra.
Erga os olhos para o céu e tenha bom ânimo. Está consumado, você já é abençoado. Nada poderá te separar do amor de Deus. Exclua todo o entulho que há na sua vida. Não deixe as frustrações tirarem o seu foco. Amém? Salmos capítulo 121, verso 1 a 3. O salmista diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? E o que o salmista responde? O socorro vem do Senhor. Quando você estiver desanimado, querido, levanta os seus olhos para o céu. Levanta suas mãos para o céu e fala para o Senhor: Senhor, o Senhor é o meu socorro em tempo presente. Me livra desse desânimo, desse cansaço, desse peso, desse coração atribulado. Amém? Letra C, um outro aspecto também que tem o poder de nos deixar desanimados, o fracasso. No capítulo 4, do verso 10, Neemias diz: de maneira que não podemos edificar o muro. Viram tantas dificuldades e entulhos que eles começaram a se desanimar. A equipe de Neemias não conseguiu terminar a sua tarefa mais rapidamente conforme era previsto. E como resultado, a sua confiança entrou em colapso. Eles estavam pensando: fomos estúpidos de pensar que poderíamos reconstruir esses muros em tempo oportuno. Você sabe o que eu faço quando eu, de alguma forma, eu fracasso? Eu simplesmente redefino um novo objetivo. Eu não paro, eu não desisto. E você também não vai desistir, amém? O fracasso não vai te parar. O fracasso não vai minar a sua fé. O fracasso não vai tirar você da posição que Deus te colocou, de vencedor. Nós não somos daqueles que retrocedem para a derrota, mas nós somos aqueles que avançam para a vitória com Cristo. Todo mundo falha uma vez ou outra. Todo mundo faz coisas tolas. Assim, a questão não é a sua falha, é como você reage ao fracasso. Como é que você tem reagido? Você entra na autocomiseração, na autopiedade? Você começa a culpar as pessoas, começa a reclamar de tudo, começa a achar que as coisas já não estão mais para você, que Deus não te ama, que Deus não te abençoa. Ou você coloca os seus olhos no Senhor e começa a se mover novamente rumo à vitória. Apocalipse 21, 8, o Senhor diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Aqueles 10 espias covardes, eles não entraram na terra prometida. Saul, na sua covardia, perdeu o prestígio por causa do gigante. Elias se acovardou diante da ameaça de Jezabel e, como resultado, foi parar dentro de uma caverna. Eu quero encorajá-la a nunca retroceder diante do fracasso. Amém? Se você está numa caverna, Deus vai retirar você dessa caverna hoje. Aleluia! Você não vai fracassar diante do mundo, porque Deus já te deu a vitória. Segure no arado, olhe para frente, não olhe para trás, encare os desafios da vida e assim a vitória será eminente. Mas encare pela fé, com alegria, crendo, declarando, confiando no Senhor, e você vai ver o tanto que a vitória virá sobre a sua vida, o quanto ela virá e quanto poder será liberado sobre você. Amém? Paulo diz em 2 Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio,
de moderação, de fé. Esse é o espírito que Deus deu a você. Abraham Lincoln, ele veio de uma família humilde, nasceu em 1908, por aí, mais ou menos aí, 1808. Ele estudou, ele cresceu, ele construiu as coisas, ele se tornou empresário e quebrou. Depois ele abriu uma outra empresa e quebrou. Aí ele resolveu partir para a política. 2 vezes o homem faliu. Resolveu partir para a política, candidatou 8 vezes e não foi eleito. Ou seja, a derrota e o fracasso convidava ele a desistir constantemente, mas ele recusou o convite. E mais tarde ele veio a se tornar presidente dos Estados Unidos. Amém? Recusa o convite. Você não é fracassado. Você é vitorioso. Todos os seus projetos vão prosperar. Tudo que você sonhou, o Senhor vai te dar. Tudo que você deseja, o Senhor vai colocar sobre a sua casa. Todas as suas necessidades, as suas petições serão ouvidas pelo Senhor. Mas eu preciso permanecer, perseverar. Como Abraham Lincoln, como muitos de nós aqui perseveraram. Eu queria dar um pouco do testemunho da minha vida, mas não vou ter tempo. Eu muitas vezes perseverei diante das circunstâncias de adversidade. Por muitas vezes eu fui convidado a fracassar, a retroceder, a recuar, em todas as áreas da minha vida, na ministerial, no meu casamento, na minha família, na vida empresarial. Por muitas vezes, o diabo colocou diante de mim ventos e tempestades grandes, que se eu tivesse dado importância a essa circunstância, pode ter certeza, eu não estaria hoje aqui pregando para vocês. Eu não estaria casado hoje. Eu não estaria na posição que Deus me colocou, tem colocado a minha família. Por quê? Porque nós nunca deixamos nos abater por conta do fracasso. Você fracassou, querido? Fracassou no seu projeto, nos seus projetos? Fracassou em alguma área da sua vida? Levanta a cabeça. Ergue os olhos para o céu. Olha para o Senhor. Abre os braços para o Senhor e fala: Senhor, desse ponto em diante eu sigo. Eu não vou retroceder. Eu não vou recuar. Eu não sou caranguejo. Eu não vou andar para trás. Eu sou um homem de fé. Eu sou um homem amado. Eu sou uma mulher amada. Os meus projetos, todos eles, nenhum deles ficarão para trás, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor vai me suprir. O Senhor é o Deus que abre portas e vivemos o ano das portas abertas. Creia nesse projeto. Não olhe para os seus fracassos. Não veja o seu passado como uma pedra de tropeço para você avançar no futuro. Mas veja o seu passado de derrota e de fracasso como uma oportunidade para você exercitar a fé, declarar as coisas boas que Deus tem a seu respeito e seguir adiante. Amém? Um outro aspecto que também tem o poder, de gerar em nós desânimo, o medo. No verso 11 de Neemias narra assim: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Aqui os inimigos ameaçavam infiltrar
no meio do povo, dos trabalhadores, no meio do povo de Israel, com o objetivo de gerar uma guerra para impedir a construção do muro. Neemias e muitos trabalhadores sabiam desses planos. Neemias sugere que as pessoas mais afetadas pelo medo são aquelas que ficavam em torno das pessoas negativas. Eu quero falar para você. Muitos comentavam entre si o ataque do inimigo. E muitos estavam perto dessas pessoas que comentavam, que fermentavam. Isso gerava medo na congregação. Se você quiser, querido, controlar seus pensamentos negativos em sua vida, você tem que ficar longe das pessoas negativas. Tanto quanto possível. Corra dessas pessoas. Corra do maldizente. Corra daquele bichinho do desenho animado. Como é que chamava aquele bichinho? Lá do desenho animado. Nem passe perto dessas pessoas, porque elas vão gerar medo em você. 1 Coríntios 15, 33, o Senhor diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Gálatas 5, 7, o Senhor diz, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar a corrida? Quem os impediu de continuar adiante? Por que vocês retrocederam? Não obedeceram à verdade? A influência de más companhias podem ser desastrosas. Nesse texto de Gálatas, Paulo nos faz um alerta. Você estava indo tão bem, você estava vindo no culto, você estava indo na célula, você estava perseverando no seu trabalho, os seus empreendimentos prosperavam, sua casa prosperava, mas alguém entrou e minou a sua fé. Seus projetos foram por água abaixo. Tudo retrocedeu na sua vida. Por quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Salmos 1, o Senhor diz que nós não devemos andar com elas. Ele diz que nós não devemos se assentar à mesa com essas pessoas. Pessoas que minam a sua fé, corra delas. Talvez você esteja com medo por não estar no ambiente apropriado. Alguém minou sua fé e deixou você desanimado. Talvez você esteja lidando com o medo porque você não consegue resolver um problema. É muita responsabilidade para você. Talvez seja o medo por se julgar imerecedor. Talvez seja o medo da crítica. O maior medo de todos, né? Nós estávamos orando segunda-feira aqui no prédio, e eu até falei que o maior medo de todos não é o medo da morte. As pessoas falam assim, o maior medo de todos é o medo da morte. Não, não é o medo da morte, ele passa. Você fica com medo de morrer por algum momento, até você se converter. O dia que você se converte, você não tem medo da morte mais. Posso ouvir um amém? O maior medo que o ser humano tem é o medo da perda, da perca, de perder o que tem, de perder bens, de perder esposa, de perder filho, de perder carro, de perder casa. Esse é o maior medo que o ser humano tem. São várias as circunstâncias que podem gerar medo em nós. O medo vai abalar sua fé. Vai destruir seu ministério, seus sonhos, afetando as suas emoções, trazendo danos para a sua vida, para sua casa e para sua família. Estava visitando uma irmã, um irmão que está com depressão, e boa parte dos irmãos, algumas são depressões, elas são realmente doenças, né, oriundas da enfermidade da carne, mas a maioria é psicossomática. A maioria, ela começa por um sentimento, um pequeno sentimento, o medo. O medo. Nós temos que ter cuidado. Cuidado com as pessoas que minam a sua fé. Amém?
Mas você pode escolher resistir ao desânimo. Diga assim: Senhor, me ajuda a tirar os meus olhos do problema e das circunstâncias e mantê-los em Ti. Diga amém. Eu quero falar para você de 4 aspectos, vou ser rápido, né, que vão ajudar você a vencer essas dificuldades, a vencer o medo, o fracasso, a frustração e a fadiga. Primeiro deles, letra A, reforço. Quando estiver desanimado, chame um irmão para te ajudar. Não ande sozinho. Neemias, no verso 13, diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, e assim vai. Neemias fez 2 frentes. Uma equipe ficou na construção do muro e a outra equipe ficou na retaguarda dos construtores. Ou seja, ele criou uma estratégia diante da adversidade. Você também precisa de criar uma estratégia, você precisa de reforço. Não ande sozinho. No verso 14 do capítulo 11, Neemias diz assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo. Querido, você sozinho não consegue carregar o fardo. Você precisa de Cristo, você precisa da igreja, você precisa dos irmãos, das irmãs. Não é sábio que você passe por períodos de luta e desânimo sozinho. A palavra diz que não é prudente que você enfrente as dificuldades da vida sozinho. Você precisa se reforçar. João, não projeta esse verso, tá? De Eclesiastes, porque eu dei uma cortada nele aí, eu vou ler ele aqui. Eclesiastes diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o irmão pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Você não tem que carregar a obra sozinho, nem resolver seus problemas sozinho, muito menos passar pelas tribulações sozinho. Procura o seu pastor, sua pastora, procura o seu líder maduro, que você sabe que tem condições e pode te ajudar. Você precisa aprender a delegar, compartilhar suas responsabilidades, confessar suas lutas. O Senhor fala que nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas lutas, as nossas dificuldades uns aos outros, para que haja cura. Cura. Para que você seja curado do desânimo. Amém? Nós todos precisamos de alguém para caminhar com a gente. Seja na igreja, seja como servo do Senhor, seja na vida secular. Esse princípio é colocado por Deus, sabe aonde? No princípio da criação. Está lá em Gênesis 2,18. O que o Senhor falou? Não é bom que o homem esteja só. E até hoje esse princípio é colocado para mim e para você. Não é bom que você ande só. Se você andar só, as lutas serão maiores. Então você precisa de reforço. B, você precisa orar quando você estiver desanimado. Você tem que colocar a sua oração diante de Deus. Verso 9, Neemias diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra nossos inimigos. Olha só, de dia e de noite. Além de orar, de ter a oração respondida, Deus deu estratégia. Josué foi um grande general escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Mas ele sentiu vontade de desistir após a derrota na cidade de Ai. Passou por luta, por tribulação. Então Josué diz assim: que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotado por meus inimigos, o Senhor disse a Josué, então o Senhor respondeu a Josué: levanta, homem, levanta,
Você está prostrado por quê? Durante o tempo de desânimo, Josué orou a Deus. Como resposta, Deus o encorajou. Está desanimado? Ora o Senhor vai te encorajar. Amém? A oração é o melhor remédio que existe contra o desânimo. No verso 9, Deus não só o encorajou, como também deu a ele estratégia, como resposta à oração. Davi, na sua angústia, orou ao Senhor, e o Senhor veio em seu auxílio. Deus mudou a sorte de Jó, quando Jó orou ao Senhor. Ana, na sua aflição, orou a Deus. Como resultado, veio Samuel. Jabez, em 1 Crônicas, homem conhecido como homem de dores, orou ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração e abençoou ele. Está desanimado? Vai orar. Vai orar. O salmista diz: responde-me, Senhor. Ó Deus, me faz justiça, dai-me alívio à minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. E o Senhor veio em socorro do salmista e deu a ele a resposta. Eu não sei qual é a dor que você está passando, querido. Ore ao Senhor e Ele vai trazer o bálsamo. Ele vai curar a sua dor. Amém? C. Eu preciso de revitalizar. Eu preciso de revigorar. Eu preciso de ter vitalidade espiritual para vencer o desânimo. Quando você estiver desanimado, lembre-se do quanto Deus é grande e temível. Encontre descanso em Deus e seja renovado pela palavra e pela sua presença. Revigore as suas forças em Deus. Lembre-se de que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Busque ao Senhor e encontrará descanso para a sua alma. Está desanimado? Revigore suas forças no Senhor. Busque a Ele. O Senhor fala que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Está lá em Mateus 7. Busca ao Senhor. Neemias, verso 14, ele diz assim: inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. O que ele fez? Ele buscou o Senhor e ele estava falando para o povo: não tema, fica tranquilo, o Senhor é grande, Ele é temível, Ele já te deu a vitória. O que Neemias estava dizendo aqui: lembre-se das promessas do Senhor, busque ao Senhor e Ele vai dar a você vigor espiritual. Não desista do seu chamado, da sua família, dos seus sonhos, do seu trabalho, dos seus projetos. Amém? Revigore-se no Senhor, busque Ele em todo o tempo, principalmente nos dias de desânimo. Em Isaías capítulo 55, verso 6, o Senhor diz que aqueles que buscam o Senhor, nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocá-lo enquanto está perto. Oséias diz: conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor, e encontrará força para o seu desânimo. D. Reposição. Eu preciso me reposicionar, avaliar em qual direção eu estou andando. Eu estou desanimado, então eu preciso avaliar. Reposicione-se, saia de uma posição de dúvida e de derrota para uma posição de fé e de vitória. Você só pode fazer isso mudando as suas atitudes. Caminhe sobre a palavra e não sobre a dúvida. Neemias, no verso 16, diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. O que eles fizeram? Depois do desânimo, eles oraram, se reposicionaram para alcançar o objetivo. Qual que era? A reconstrução do muro. Quando o cansaço começou a bater os trabalhadores, eles mudaram a estratégia. Reposicione-se, querido. Muda a sua estratégia. Siga em frente.
Algumas vezes nós precisamos nos reposicionar em Deus, avaliar como estamos conduzindo as nossas vidas, nos reposicionar como cristão dentro da igreja do Senhor. Talvez você não esteja no propósito, por isso você está desanimado. Talvez você não esteja na vontade, na plena e perfeita vontade de Deus, por isso você está desanimado. Eu preciso me reposicionar, me recolocar no propósito diante de Deus, para que eu possa vencer esse desânimo e o cansaço. Amém? E último, letra E, reflexão. Quando estiver desanimado, reflita sobre o poder de Deus, o amor dele por você. Creia que o Senhor vai lutar por você. Eu preciso refletir no Senhor. Eu preciso meditar no Senhor e saber quem é o Senhor. Eu preciso conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Não é isso que Oséias diz? No verso 20, Neemias diz assim: do lugar de onde ouviram o som da trombeta, juntem-se a nós, nosso Deus lutará por nós. Reflita no poder do seu Deus. Reflita que para Deus nada é impossível. Medita no Senhor e traz na sua memória e no seu coração as promessas do Senhor. Lembre o Senhor das suas promessas, do quanto Ele é poderoso. Muitas vezes o nosso desânimo é devido à nossa visão curta, uma visão fútil, uma fé pobre. Passar algum tempo refletindo e meditando na palavra de Deus nos ajudará a ter os nossos corações e mentes iluminados para que os planos e propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Deus promete renovar a nossa força e até mesmo tirar o nosso desânimo, se apenas esperarmos nele e meditarmos na sua palavra. Josué 1:8, o Senhor diz: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar, diga assim, meditar. O que o Senhor fala? Não deixe de falar das palavras deste livro. Eu preciso meditar nessa palavra, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha só. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Salmos, capítulo 1, verso 2, o Senhor diz que uma vez que nós nos reposicionamos no Senhor, refletimos na sua palavra, nós nos tornamos como árvores junto a ribeiros de água, cuja folha nunca seca. No tempo próprio, na estação apropriada, nós damos muito fruto. E nós somos prósperos em tudo o que nós fazemos. Reflita nessa palavra. Reflita nesse poder. Reflita nas promessas do Senhor. E você vai obter a vitória naquilo que Deus tem para você. Amém? Disse o Senhor a Jonas. Jonas 4, 10, 11. Você tem pena dessa planta, embora ela não tenha podado, embora você não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Quer dizer, Jonas, Deus deu uma planta para ele, eles falam que é uma boboreira, e deu sombra. No outro dia, Deus matou a planta e ele ficou com raiva, ficou com pena da planta. Então o Senhor fala para ele assim: contudo, você não tem pena do povo de Nínive, 120 mil pessoas, mais os animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Pergunta o Senhor a Jonas. Quero falar algo para você diante dessa palavra aqui, querido. O Senhor estava querendo mudar a história de um povo que não tinha nada a ver com ele. Nada, 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 nada. Assim mesmo o Senhor estava agindo de misericórdia para com o povo de Nínive.
Assim ele agiu com a mulher samaritana, assim ele agiu com a mulher cananeia, todos estrangeiros. Nenhum tinha nada a ver com o Senhor. Aí eu pergunto para o Senhor, se o Senhor age de misericórdia para com o estrangeiro, que não tem nada a ver com ele, o que será que o Senhor tem para você, para a sua vida, que é filho, é amado, foi separado, foi escolhido, foi predestinado? O que o Senhor tem para você, então? Se ele age de bondade para com um povo que é estrangeiro, não tem nada a ver com a linhagem dele, não tem o DNA dele, mas você tem o DNA do filho dele. Você tem o DNA de Cristo. Por que então viver fadigado, desanimado, cansado? Para que isso? Não daria o Senhor coisas ainda maiores para os filhos dele? Para mim e para você? Não cuidaria o Senhor mais de mim e de você do que do ímpio que está aí fora? Que Deus é esse que promete e não cumpre? E quem somos nós? Por que nós não cremos? Ele cumpre, mas nós precisamos crer. Ele cumpre, mas você precisa refletir nessa palavra, nas promessas. Amém? Gostaria de chamar o louvor aqui, por favor. Precisamos refletir na palavra do Senhor, nas suas promessas, no seu poder, na sua bondade. Assim você vai vencer todo o desânimo, todo o cansaço, tudo aquilo que abateu você. Eu quero falar algo para você, querido. Lembra que você não deve andar sozinho. A oração tem poder. Eu quero orar com você hoje. Já estou terminando essa palavra. Eu não quero que você saia daqui com o espírito que você chegou. Eu não quero que você saia daqui com esse espírito de desânimo, cansado, preocupado. Essa é a grande oportunidade da sua vida, para que você possa definitivamente entregar o seu coração para Deus, suas preocupações, a sua fadiga, e falar para Ele: Senhor, faz de mim como Tu queres, fortalece-me na fé e na força do Seu poder que vem do alto, me dá a vitória diante do desânimo, diante dos meus projetos inacabados, diante dos meus sonhos não realizados, diante do meu casamento, diante do meu trabalho, diante da minha casa, diante da minha família, me dá a vitória diante dos meus medos, das minhas aflições, das minhas angústias. Decida entrar no descanso, decida crer na palavra do Senhor. Ele fala lá em Mateus capítulo 6, que Ele alimenta os pássaros, Ele dá a relva para que as plantas tenham vida. Ele não vai dar a você aquilo que você deseja, o descanso apropriado para a sua alma? Vai dar sim. Mateus 22, 29, o Senhor diz que nós erramos por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Erramos. Nós erramos porque nós não conhecemos a palavra, não conhecemos o poder de Deus e não sabemos o tamanho do suprimento e das bênçãos que Ele tem para mim e para você. Isaías 41, 10, o Senhor diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a mão direita vitoriosa. Por que está temendo? Por que você está cansado? Vamos ficar de pé neste momento, amém? Enquanto o louvor vai tocando um louvor baixinho, eu quero chamar você, eu quero convidar você a se reposicionar. Eu quero convidar você a se revigorar, a refletir na palavra de Deus. Eu quero convidar você essa noite a deixar todo medo, toda frustração, todo fracasso, toda fadiga para trás. Pois o Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele tem uma palavra para você nessa noite.
O Senhor tem um descanso, uma provisão divina do céu para a sua vida. Saia do seu lugar, venha à frente. Eu quero orar com você.